Amém, queridos, podem sentar. Que culto especial. Como é bom nós estarmos reunidos na casa do Pai. Como é bom nós adorarmos e celebrarmos aquele que nos deu a vida. E não só uma vida aqui, que Ele também diz que pode ser plena e abundante, transbordante, mas a certeza de uma vida eterna com Ele no céu. Amém. Ufa. De manhã, eu já estive aqui contando um pouquinho sobre Jesus e as mulheres. E no início eu comentei, e vou comentar de novo, que nós vivemos um tempo cheio de ismos. Machismo, feminismo, relativismo e outros ismos aí que eu não vou entrar nessa seara. Mas eu quero sempre lembrar, e nós devemos sempre nos lembrar, que o que nos une, o que nos move é a nossa fé numa pessoa, que é Jesus Cristo. Por isso que eu quis pensar e refletir sobre Jesus e nós mulheres. Já que nós celebramos essa semana o Dia Internacional da Mulher. Nada melhor do que refletir e realmente se apropriar daquele que é a verdade. Para que Ele guie e oriente os nossos passos, os nossos pensamentos. Então, de manhã eu comentei um pouquinho sobre a genealogia de Jesus. A Bíblia nos diz que no princípio era o Verbo. Então, Jesus já estava com o Pai naquele momento da criação, Adão e Eva. E aí eu comentei também que isso é uma pregação para um outro momento, também falando de Eva. Mas que eu queria que a gente pensasse e refletisse sobre o que aconteceu na genealogia de Jesus. Quantas mulheres foram mencionadas ali, o que não era comum. Se nós olharmos outras genealogias, na maioria delas as mulheres são sequer mencionadas. Mas na genealogia de Jesus, são mencionadas pelo menos 5 mulheres. Mas a gente falou só de 4. Nós falamos, não de Sara e de Rebeca, que talvez sejam as mais conhecidas, né? Nós já ouvimos as histórias, os relatos de fé. Mas histórias de mulheres que sofreram. Histórias de dor. Que foram as histórias de Tamar, de Raabe, de Ruth e de Batseba. Então, depois você pode ler na sua Bíblia, assistir a pregação para ver maiores detalhes. Eu só estou situando a gente de novo. Mas eu queria ressaltar que essas mulheres, mesmo que elas não souberam enquanto elas viviam, as histórias delas fazem parte da história da redenção. Porque elas fizeram parte da genealogia, daqueles que vieram antes de Jesus. E o Senhor não escondeu a história delas. Jesus não se envergonhou da história delas, como Ele não se envergonha das nossas histórias. Deus tem o poder de transformar o mal em bem, como aconteceu na vida de muitas delas e como pode acontecer nas nossas vidas também. E a nossa pequena história, que às vezes a gente acha tão insignificante. Quem sou eu, né? Tem até uma frase, quem sou eu na fila do pão? Mas a tua pequena história, a minha pequena história, faz parte da grande história do nosso Criador nesta terra. Então, cada um de nós foi pensado e planejado pelo autor da criação. E tem o seu valor e tem a sua parte na história da criação. Mas essa história que a gente começou a contar hoje de manhã, e eu gosto muito de contar histórias, ela continua. Porque Jesus, quando nasceu, quando viveu aqui nessa terra, Ele se encontrou com muitas mulheres. Tem muitos relatos na Bíblia e outros tantos que nós não conhecemos. E é sobre alguns desses encontros que eu queria que a gente refletisse nessa noite e se inspirasse através desses encontros. Por quê? Porque além de serem incomuns, naquela época em que Jesus viveu, eles também foram transformadores.
transformaram a vida de várias mulheres e de homens também, mas hoje nós somos o centro aqui. Vamos aproveitar esse momento para refletir. E essas mulheres tiveram as suas histórias transformadas para sempre. Assim como aquelas 4 mulheres que estão na genealogia de Jesus, tiveram a sua vida transformada pelo agir de Deus na vida delas, porque Jesus ainda não tinha chegado. Aquelas que aguardavam a promessa do Messias, experimentavam coisas maravilhosas com o Senhor. Então, vamos caminhar por essas histórias. Eu não vou seguir uma ordem cronológica, eu vou seguir mais ou menos a inspiração que o Senhor me deu no coração. Então, eu queria que a gente começasse refletindo sobre a história de uma mulher que o nome dela não é mencionado. Ela é chamada de a mulher samaritana. E junto com ela, embora possa parecer para vocês meio estranho, eu queria que a gente refletisse sobre uma outra mulher. Porque elas têm algumas coisas em comum. E essa mulher, o nome dela é mencionado na palavra, é Marta. Então fique pensando aí, o que a mulher samaritana e Marta têm a ver? Vamos ver se vocês concordam comigo. Eu acredito que todos vocês já conhecem a história da mulher samaritana. A gente não vai ler o texto todo, está lá em João 4. Mas eu vou fazendo alguns destaques conforme a gente vai refletindo. O que a mulher samaritana e Marta tinham em comum? Eu pensei em algumas coisas que elas podem ter em comum. Por exemplo, ambas tinham necessidade de amor e apreciação. Olha só esse destaque lá em João 4, no versículo 6. Jesus estava vindo, caminhando, e ele acabou passando por Samaria. E o versículo diz assim: ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Tudo bem, Jesus estar ali meio-dia, ok, está no caminho da viagem, né? Mas normalmente a gente não sai ao meio-dia de casa. Eu imagino que aqui em Brasília não, e nem lá no sul, no auge do verão, a gente não sai. No inverno até vai dar para encarar um solzinho de meio-dia. Mas no auge do verão, de maneira nenhuma. Mas o que aconteceu? Quem Jesus encontrou? Nisso, diz o versículo 7, veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Por que será que essa mulher precisava estar ali, ao meio-dia, sozinha? Eu acho que ela não era muito benquista pelos seus vizinhos. Isso dá para a gente deduzir. Lendo o restante da história, a gente pode inferir isso com mais propriedade ainda, pelo relato que ela faz da sua condição. Mas Jesus se encontrou com essa mulher ali. Ele partiu de uma necessidade dele para chegar numa necessidade dela. E vamos ver a Marta agora. Pula lá para Lucas. Hoje a gente vai dar uma passeadinha na Bíblia. Lucas 10, a partir do versículo 40. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique aqui sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. O que Marta estava esperando ali, na realidade? Por trás de toda aquela agitação. Ouso eu dizer, reconhecimento. E eu imagino, usando a santa imaginação, que a Marta estava com um paninho assim no ombro, tá? Um avental, e com a mão na cintura, chegou para Jesus e ainda fez assim, né? Jesus, tu não está vendo a Maria? Manda que ela venha me ajudar. Eu tô imaginando Marta.
E eu preciso confessar um pecado, irmãos, que eu me identifico muito com Marta. Eu luto muito, embora eu pareça muito calma, para não ficar nessa agitação, querendo servir, querendo ajudar, querendo fazer, para no fundo, ter um reconhecimento. Então, a mulher samaritana e Marta, embora em mundos muito diferentes, em situações familiares muito diferentes, ambas tinham uma necessidade de amor e de apreciação. Que alguém reconhecesse o valor delas. Vamos seguir. O que mais elas tinham em comum? Elas tinham a busca dessa satisfação na fonte errada. Vamos voltar lá para a mulher samaritana. Jesus vai conversando com ela, porque Jesus é muito sábio, Jesus me inspira, Jesus não chega rachando, já botando. Não, Jesus vem com todo um jeito amoroso, ele constrange em amor. E aí, Jesus ali no 16 pergunta para ela, vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Então, por essa situação, a gente também pode deduzir e concluir que a mulher samaritana ela estava em busca de afeto. Alguém não vai se envolver em 5 casamentos se não tem o desejo de ter um relacionamento com alguém. Sem entrar aqui no mérito, né, do porquês, enfim, mas isso demonstra que ela buscava satisfazer essa carência dela em outro ser humano. E é o que muitas vezes nós mulheres fazemos. Porque nós temos um desejo de relacionamentos profundos, íntimos, olho no olho. Né? Uma vez um pastor explicou que para um homem, olho no olho é ameaça, é chamar para briga. Mas para a gente não. Para a gente é um nível de intimidade. Quando o marido olha para a gente, tu percebe que ele está prestando atenção em ti. Eu não sei vocês, mas eu me sinto muito valorizada e amada. E eu tenho certeza que essa mulher buscava isso, nesses tantos relacionamentos que ela teve. E a Marta, da mesma forma. A Marta não é citado que ela teve um casamento, enfim, mas como é que ela buscava satisfazer esse desejo de valor, de reconhecimento? Sendo ativa. E não tem nada errado na gente servir as pessoas, né? No encontro aqui na sexta-feira, a nossa preletora Dani falou sobre isso. Até de uma briga que ela tinha com a louça, né? Que Jesus fez ela entender que aquilo era uma forma de demonstrar afeto, de demonstrar carinho. E realmente é. Algumas pessoas têm isso como uma linguagem de amor, atos de serviço. Então eu demonstro o meu afeto fazendo coisas para a pessoa. E essa era a forma da Marta dizer, olha, eu amo. Mas quando ela não se sentia correspondida, como é que ela reagia? Cobrando, na cobrança. Então essas mulheres se encontraram com Jesus. E como eu disse, apesar de mundos tão diferentes, no fundo elas tinham a mesma necessidade de afeto, de apreciação. E como eu disse que quem se encontra com Jesus, e essas mulheres que se encontraram, tiveram a sua vida transformada, olha só o que aconteceu. Vamos continuar aqui em João 4. Quando Jesus vai se revelando a essa mulher, ele diz, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. E o povo vinha de uma expectativa das profecias de aguardar o Messias. E mesmo os samaritanos, com todas as disputas que aconteciam entre os judeus e eles também tinham essa expectativa, essa esperança de encontrar o Messias. E mais adiante ela diz, no versículo 28, quando ela se confrontou com isso, ela deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Não está explícito aqui,
Mas a gente pode concluir que ela já não tinha mais aquela vergonha que fez ela ir escondida ali no meio-dia para ninguém encontrar com ela. Esse encontro que ela entendeu que era com o Messias, começou a trazer para ela uma mudança de perspectiva. Renovou nela o quê? A esperança. Eu não vou mais sentir sede. E não era a sede física que ela entendia que ela não ia sentir mais. Eu não vou mais sentir essa sede emocional. Essa sede espiritual. E o testemunho dela foi tão ousado e tão forte que eu tenho certeza que aquelas pessoas, como a palavra diz, que foram lá ver o que estava acontecendo, também foram surpreendidos. E usando a santa imaginação de novo, eu consigo imaginar que até o semblante dela já estava diferente. Mas não ficou só nela a mudança, gente. A nossa querida Martinha, que estava com a mão na cintura ali, olha só, em João mesmo, volta um pouquinho. Aliás, vai um pouquinho para frente, perdão. João 12. João 12, 2. Jesus já tinha ressuscitado Lázaro, que eu creio que deve ter sido algo muito marcante para essa família. E olha só, João 12, 2. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Aqui não está enfatizando, como enfatizou antes lá em Lucas, que é um evento anterior. Qual era a disposição do coração da Marta? Diz que ela servia. E de novo, usando a santa imaginação, a gente consegue entender que aquele encontro que Jesus teve com Marta lá atrás, e disse: Marta, Marta, te acalma, aquieta o teu coração. Aquieta o teu coração. Existe uma coisa muito mais importante, Maria encontrou. Eu tenho esperança que Marta também tenha encontrado. Porque agora aqui diz que ela servia. E não traz nenhum relato que ela reclamou, que ela estava, enfim, insatisfeita. Ela estava fazendo, demonstrando o seu amor, mas da forma correta. Então, essas duas primeiras mulheres que tinham em comum a necessidade de afeto, de apreciação, quando elas se encontraram com Jesus, Ele supriu essa necessidade. E o Senhor pode fazer a mesma coisa por cada uma de nós, por cada um de nós. Ele é a fonte que sacia a nossa sede. Não que os nossos relacionamentos de casamento, de amizade, não possam contribuir, e contribuem com certeza, para a nossa alegria, para a nossa satisfação. Mas, infelizmente, nós vivemos num mundo influenciado pelo pecado. E se a nossa expectativa estiver somente nas pessoas, nós vamos nos frustrar. Vamos ficar insatisfeitos. Mas se nós buscarmos no Senhor, Ele vai nos satisfazer com toda certeza. Só que Jesus se encontrou com outras mulheres também. Com outras situações. E a próxima mulher que a gente vai pensar são duas. Que também não têm os seus nomes mencionados. A primeira é a pecadora que ungiu os pés de Jesus, lá em Lucas 7. E a outra é a mulher adúltera, aqui em João, no capítulo 8. Essa pecadora, você também pode ler com mais atenção a história dela. Mas ela e a mulher adúltera, elas tinham em comum o quê? A vida delas estava publicamente marcada e condenada pelo pecado. Não era só um pecado que elas sabiam. Como muitas vezes a gente tem aquele pecado que a gente sabe, que a gente cometeu, que a gente pede perdão para o Senhor, ou confessa para algum conselheiro, para algum amigo. O pecado delas era um pecado público. E que fazia com que elas tivessem consequências nas suas vidas. Então eu queria que vocês acompanhassem primeiro Lucas 7, versículo 37 a 39. Que fala da situação dessa mulher. Que o título dessa parte é a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Jesus estava
com um fariseu jantando, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, ela não foi convidada, mas ela ouviu falar que Jesus estaria lá. Foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se esse fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Então, eu consigo imaginar também essa mulher consciente do seu pecado e dos olhares de acusação daqueles que estavam ali reunidos. Mesmo assim, ela foi atraída pelo amor de Jesus. Ela não deixou que o seu pecado, que a marcava, que já tinha o selo ali, que fez o coração do fariseu, né, se arder de acusação e julgamento, impedisse que ela chegasse aos pés de Jesus. Não impediu. Ela teve coragem, apesar de tudo que ela já tinha sofrido de condenação. E agora vamos ver lá em João 8,4. O que aconteceu com a mulher adúltera que foi trazida a Jesus. Jesus estava na frente do templo e estava sentado ensinando. E a palavra diz que os escribas e os fariseus, capítulo 8, versículo 3, trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Primeira pergunta que eu faço: cadê o homem nessa história? Agora eu vou, reclamar aqui. Porque a palavra, a lei ensinava que o quê? Que os dois tinham que ser mortos. Por que não trouxeram o homem junto, trouxeram só a mulher? Bando de covarde, esses escribas e fariseus. Bando de covarde, feito o meu relato aqui. Mas essa mulher errou. Ela foi pega em flagrante adultério. E eles já queriam ali, além de trazer para ela a condenação que ela merecia, segundo a lei, eles queriam também testar Jesus. Então, essa mulher, ela já veio, e eu imagino eles carregando ela, sabe, tipo assim, de qualquer jeito, pegaram aqui pelo braço e joga assim para Jesus, que nem a gente já viu em várias imagens, eu imagino isso também. Ela já estava marcada, ela estava condenada ali. Mas pela graça do Senhor, quem é que ela foi encontrar? Jesus. Eles não esperavam por isso. Eles esperavam ali humilhação para a vida dela, a morte para a vida dela, mas Jesus tinha uma outra palavra. Jesus tinha algo diferente para a vida dela. O que aconteceu com ela? Nesse capítulo, no versículo 11, Jesus pergunta, no versículo 10, aliás, onde estão eles? Porque Jesus confronta eles. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Onde estão eles? Disse Jesus. Ninguém condenou você? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus disse, também eu a condeno. Vá e não peques mais. Ela já tinha uma condenação. Jesus disse, eu não te condeno. Mas ele deu um recado. Eu estou te dando uma nova oportunidade. Tu teve o pecado, tu teve a marca do pecado na tua vida, tu teve a consequência da humilhação de ser trazida aqui, mas eu te digo, vá e não peques mais. Só Jesus pode dizer isso para alguém. Ele diz para nós também. Filho, filha, não peca mais. Eu quero te dar uma nova oportunidade, mas não peca mais. Tu não precisa mais do pecado. Eu tenho coisas novas para ti, para a tua vida.
E o mesmo aconteceu, vamos voltar lá em Lucas 7, com aquela mulher. Já acusada, no coração do fariseu, já julgada, condenada, decretada. Jesus diz para ela o seguinte, no versículo 48. Primeiro ele, com o jeito maravilhoso de Jesus de ensinar, ele dá uma lição para o fariseu, ele dá uma lição para nós, sobre perdão, sobre graça, sobre misericórdia, sobre gratidão. E aí ele diz para aquela mulher, os seus pecados estão perdoados. A Bíblia não relata quais são esses pecados. Eu já li alguns relatos de alguns escritores falando que imagina-se que seria um pecado da prostituição. Que essa mulher seria uma prostituta e que ela viveria disso. Que essa seria a sua fonte de sustento. Então ela tinha, com certeza, muita vergonha no seu coração. Mas Jesus diz isso para ela. E aí os que estavam em volta começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a sua fé salvou você. Vá em paz. Ou seja, tudo que tu vinha carregando, toda essa bagagem que te condenou, que te marcou, que destruiu de certa forma a tua vida, eu te digo, basta. Isso ficou para trás. Vá em paz. Constrói uma nova história. Só Jesus pode fazer isso. E Ele faz. E Ele continua fazendo. E Ele fez isso na vida dessas mulheres. Mas Jesus se encontrou com outras mulheres também. Com outras mulheres. Talvez você esteja pensando assim, eu não, não fui uma prostituta. Hoje de manhã a gente falou, sobre Raabe. Tive os meus pecados, enfim. Mas Jesus já me perdoou. Tá tudo bem. Tenha certeza do meu perdão. Tá tudo ótimo. Mas nós enfrentamos outros desafios. E nós, mulheres, enfrentamos muitas vezes desafios físicos e emocionais. Que são consequências lá de trás do pecado da Eva. Quando o Senhor nos criou, Ele criou com perfeição, com harmonia. Mas muitas coisas que nós sofremos hoje, e nós mulheres, muitas vezes sofremos mais do que os homens, fisicamente, emocionalmente, são consequências dos nossos pecados também como humanidade. Mas a boa notícia é que até aí Jesus manifesta o seu poder e a sua graça. Eu queria que a gente refletisse agora sobre a história de duas mulheres. Uma está em Marcos 5, que é a mulher com hemorragia, e a outra é a mulher cananeia, lá em Mateus 15. Vamos começar em Marcos 5. Nós também não vamos ler toda essa história, mas eu recomendo que você leia essa história. Ela é muito profunda também. E essas duas mulheres, tanto a mulher com hemorragia quanto a mulher cananeia, elas enfrentaram. O desafio delas não era a questão do pecado, diretamente, não foi isso que Jesus tratou nessa questão, mas era a enfermidade. Fosse delas, fosse de alguém que elas amavam. Então a mulher aqui, com hemorragia, em Marcos 5:25, diz que ela havia 12 anos, sofrendo de uma hemorragia. 12 anos, gente. Você consegue imaginar 12 anos? Nós, mulheres, normalmente temos um fluxo mensal que ele dura aproximadamente uma semana. Que já nos traz uma série de desconfortos, muitas vezes. Algumas mulheres sofrem mais, outras menos, Mas essa mulher, ela convivia há 12 anos. 12 anos. As mulheres vão me entender. Elas vão conseguir imaginar o que são 12 anos de sangramento contínuo. A fraqueza que isso deve causar. A anemia. E nesse contexto dessa mulher, ela era impura. Constantemente impura. Se ela encostasse em alguém, se ela sentasse em algum lugar. Então, além de toda essa questão física, ela ainda sofria um distanciamento social. Ela não era bem acolhida socialmente também. Então, ela tinha esse sofrimento. E a mulher cananeia, lá em Mateus 15,
ela vai falar com Jesus, não por causa dela, a dor não era dela. A dor dela era por causa da sua filha, no versículo 22. Eis que uma mulher cananeia, ela não era nem israelita, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Então, o sofrimento dessa mulher não era por ela, mas era pela sua filha. E quantas vezes nós, mulheres, sofremos por aqueles que nós amamos. Seja um filho, seja um pai, uma mãe que estão envelhecendo. E que a gente vê perdendo aquele vigor, aquela alegria, muitas vezes com dores, com sofrimento. E nós sofremos muito com isso. Porque nós mulheres somos muito emotivas. O Senhor nos fez assim. Ele quis que nós fôssemos assim para que nós pudéssemos ser instrumentos usados por Ele. Então tem um propósito do Senhor. Mas isso também nos faz ficarmos mais frágeis. Porque nós sentimos muito a dor do outro. E se esse outro é alguém muito amado por nós, essa dor ela é, nossa, incalculável. Mas Jesus também se encontrou com elas. Essa é a alegria. Olha só. É uma bênção poder ver o que Jesus faz, acompanhar. Vamos ver primeiro a mulher cananeia. Jesus faz todo um discurso com ela, dizendo que ele tinha vindo para a casa de Israel. E ela, ok, Senhor, eu entendo, mas a fé dela. Tanto que ela chama ele de filho de Davi. Como é que ela sabia disso? Porque ela já tinha ouvido falar de Jesus. Quem sabe ela já tinha testemunhado outros milagres de Jesus. E Jesus diz que lá no 26, 15 e 26, não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Aí ela respondeu: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. A menina nem estava ali. Aquela mãe foi porta-voz. Quantas vezes nós nos colocamos aqui na igreja orando como nós fizemos hoje? Quantas vezes os nossos lares nós estamos intercedendo por outras pessoas que estão sofrendo? Seja uma enfermidade física, uma enfermidade emocional. Muitas vezes nós precisamos orar por nós mesmas, nós mulheres, pelas nossas dores, pelas nossas enfermidades. E assim como essa mulher, e a mulher com hemorragia, nós também temos acesso aos milagres do Senhor, porque Ele pode curar, irmãos. Ele tem poder para curar. Ele pode usar a ciência, pode, não duvido disso, mas Ele também pode curar de maneira sobrenatural. E vamos voltar lá para Marcos, para relembrar o que aconteceu com aquela mulher. Ela, ao longo da narrativa, ela pensou lá no versículo 28. Se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Essa mulher ela já tinha perdido não só recurso financeiro, ela tinha perdido a sua esperança. Quando ela ouviu falar de Jesus, reacendeu no coração dela uma esperança. E o Senhor percebeu nela a sua fé. Lá no versículo 34 ele diz: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Que assim seja também nas nossas vidas. Eu pensando sobre isso, né? Fiquei refletindo, o Senhor pode curar. Ele é onipotente para fazer como Ele quiser. Ele revela o seu poder. E mesmo quando nós não recebemos a cura, nós podemos relembrar que o Senhor, Ele é suficiente para nos sustentar diante de qualquer
coisa que nós tivemos que enfrentar. Lembra lá da promessa de Mateus 28:20? Eu me lembro dessa promessa. Eis que estou com vocês todos. Não é um dia, talvez todos os dias. Até quando? Até o fim dos tempos. Então, quando eu me sinto triste, enferma, por minha causa, por causa de outra pessoa, eu lembro, Senhor, Tu prometeu que Tu ia estar todos os dias. Hoje não é um dia bom, Senhor. Hoje não é um dia feliz. Hoje eu não estou me sentindo bem, mas Tu prometeste que Tu ia estar conosco. E o próprio apóstolo Paulo, é um outro texto também, que quando eu conheci esse texto, me impactou muito num momento de dificuldade. Em 2 Coríntios 12, 9 e 10. Que o Senhor respondeu para ele. Paulo tinha uma enfermidade, tinha uma dificuldade. E o Senhor respondeu para ele: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, mesmo que o Senhor não me dê a graça da cura minha, ou de outras pessoas que eu amo, pelas quais eu intercedo, eu posso confiar na promessa dele. Que nem a Renata hoje ministrou, Ezequiel 37, eu tenho 2 promessas que o Senhor me deu. Uma já se cumpriu na minha vida, que o Senhor me curou de uma depressão. Mas eu ainda guardo uma outra promessa, e eu vou aguardar em silêncio. Mas eu tenho certeza que se o Senhor não tivesse me curado da minha depressão, Ele ia estar comigo todos os dias, como Ele esteve, enquanto eu estava lutando contra a depressão. E essa palavra é para glorificar o Senhor e para encorajar a cada um que está aqui, para confiar nesse Deus que é poderoso e que continua tendo encontros maravilhosos. Mas eu quero encerrar refletindo na história de 2 últimas mulheres. Uma xará minha, a profetisa Ana, que a história dela é contada lá em Lucas. É uma breve história, uma breve narrativa. Mas que alegria e que contentamento ela não deve ter experimentado quando ela reconheceu naquele bebezinho o Messias. A palavra conta que ela já era viúva, que ela tinha 84 anos e que ela tinha esperado pela vinda do Messias. E que ela tinha ficado viúva por um bom tempo, porque ela tinha sido casada somente por 7 anos. 7 anos só. Ela tinha experimentado a alegria de ter um companheiro, de ter a sua casa. E eu não sei, e espero não saber, como é que é ser viúva. Não sei o que o Senhor tem para nós, amor, mas que a gente, né? Quem sabe morrer juntinho, velhinhos, os dois, assim. São meus planos, não sei se o Senhor tem esse plano também. Mas eu posso imaginar o quão é difícil ser uma viúva, pelas viúvas que eu conheci. Pela minha avó, que ficou viúva com pouco mais de 35 anos, com 4 filhos pequenos para criar. Eu posso imaginar a solidão, a tristeza, a dificuldade, o sacrifício. Você deve conhecer alguma ou algumas mulheres que se viram sozinhas. Mas a história dela mudou quando ela encontrou Jesus. Ela experimentou alegria, mesmo depois de tanto tempo. Gente, pensa quanto tempo o povo de Israel estava esperando o Messias. E a palavra diz que ela buscava o Senhor, não deixava o templo. E eu me alegrei muito ao ver a irmã Torres aqui cantando, louvando ao Senhor. Esse é o desejo do meu coração. Eu quero chegar com os meus cabelinhos bem branquinhos, com alegria, com contentamento, de estar servindo ao Senhor. Talvez eu não possa fazer muitas coisas que eu faço hoje,
mas eu não quero perder essa alegria. E eu imagino que Ana experimentou ainda muito mais essa alegria. Mas Jesus encontrou uma outra viúva, ainda em Lucas, um pouquinho mais adiante. A viúva de Naim, esse é o nome dela. E a história dela tem um elemento a mais. Ela é descrita como uma viúva, e além de ser viúva, o que aconteceu com ela? Ela perdeu o seu filho único. Para uma mãe, gente, perder um filho, eu acredito que é uma dor também incalculável. Incalculável. Eu já presenciei pessoas com mais idade, que os filhos acabaram falecendo antes delas. E elas choravam e diziam: isso não está certo. Eu tinha que ir antes, meu filho ainda tinha muito para viver. E lembrando que nesse nosso contexto aqui, da narrativa bíblica, as mulheres dependiam muito da sua família, seja do marido, então ela, no caso, dependia com certeza do seu filho para a sua sobrevivência. E o que essas mulheres tinham em comum, tanto Ana quanto a viúva de Naim? Essa dor e a separação que a morte traz. A perda material, muitas vezes, de recursos. E perda de uma partezinha de si. Porque eu imagino que tanto uma mulher, quando perde seu esposo, quanto uma mãe, quando perde um filho, consegue se reerguer, mas fica faltando um pedacinho. Era isso que eu percebia na minha avó. Ela tinha uma tristeza e uma saudade que eu acho que era disso. Ela tinha fé em Deus, mas ela tinha uma tristeza, sabe? Algo que era uma nuvenzinha de vez em quando. E a palavra descreve, lá em Lucas 7,13, que Jesus viu esta viúva, se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Jesus olhou para essa mulher e se compadeceu. Ana, a profetisa, diz que ela se alegrou. Com 84 anos, ela ainda teve contentamento. Mas essa mulher aqui, ela experimentou o sobrenatural do Senhor. Sobrenatural do Senhor. Eu não sei se sempre a gente vai ter, como essa mulher teve, essa oportunidade de vivenciar o sobrenatural de Deus. Mas mesmo que a gente viva o natural, todos os dias, a gente pode lembrar daqueles 2 versículos que eu falei antes, Mateus 28:20 e 2 Coríntios 12, 9 e 10. Mas a gente pode lembrar também de 2 promessas do Senhor, lá em Mateus 6:8, que diz: o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. E o Salmo 127 também nos lembra que se o Senhor não identificar a casa, em vão trabalham. Então, não é que a gente vai ser preguiçoso, ou que a gente vai querer resolver tudo na força da gente, não. A gente vai confiar que seja no natural, ou no sobrenatural, como essa mulher vivenciou. O Senhor é conosco, o Senhor é por nós. E essas 2 mulheres me lembram uma outra coisa, e era com isso que eu queria encerrar. Que para Jesus, essa é a notícia que eu quero que a gente saia daqui com o coração ardendo. A morte não tem a palavra final. A morte foi derrotada. Quando diz que Jesus levou na cruz o poder da enfermidade, o poder da morte, mesmo se a gente não tiver, como a mulher que sofreu hemorragia, essa resposta do Senhor miraculosa, e a gente continuar talvez convivendo com uma enfermidade, com uma dor, a gente pode ter a certeza que essa enfermidade não vai nos vencer. Porque nós temos em Jesus a vitória sobre a morte. Nós temos a esperança e a promessa da vida eterna. E mais, gente. Essa história que começou lá com as mulheres que vieram antes de Jesus, com essas mulheres, essas poucas mulheres que eu mencionei aqui, essa história continua. Porque já foi dito aqui hoje também que Jesus é o mesmo. Ele foi o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo para sempre. Então, o que essas mulheres que eu trouxe aqui hoje experimentaram,
esses encontros maravilhosos com Jesus, nós também, homens e mulheres, podemos experimentar. O que nós podemos experimentar que elas experimentaram? E podemos ter a nossa vida transformada. Perdão. Elas receberam perdão. Nós também podemos receber perdão. Elas receberam restauração. Talvez assim como Marta, e não é só privilégio das mulheres não, os homens também. Nós queremos servir para ter um reconhecimento. E não está errado a gente servir, mas tem que ter a motivação certa. Nós devemos ser a inspiração de Jesus. Então eu posso ter a minha identidade restaurada. Eu posso passar a servir com alegria, com contentamento. Eu posso também receber cura, sim. Eu creio que Jesus pode curar, como Ele curou. Ele é o mesmo, Ele pode curar. Ele pode curar. Como Ele vai agir, a gente entra numa outra discussão. Mas que Ele pode, Ele pode. Ele criou esse mundo, gente. Observa o mundo, observa a criação, tudo funciona. Tudo funciona. E Ele pode nos dar salvação. A morte foi derrotada. Onde está a morte? A tua vitória. A morte não tem mais. O diabo não tem mais poder sobre a nossa vida a partir do momento que eu reconheço que Jesus é o meu Senhor e meu Salvador. Então eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Homens e mulheres. Hoje nós falamos de mulheres aqui. E como foi gostoso ter essa caminhada, lembrando desse carinho de Jesus. E eu queria que a banda então tocasse essa canção, cantasse essa canção. E depois no final eu quero orar sobre isso que nós ouvimos nessa noite. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Então diga: meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Mais forte, vai. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Diga: meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu
és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Jesus querido, nós cremos que Tu és o mesmo que agiu no passado, Senhor, na história, transformando, mesmo antes da Tua chegada, a vida daquelas mulheres, Senhor. E que Tu seguiste transformando vidas, como nós relembramos nessa noite, Senhor. E eu creio que Tu estás neste lugar e Tu queres continuar transformando vidas, como Tu fizeste na minha vida, Senhor. Eu sou testemunha disso. E eu sei que neste lugar, nessa noite, Tu queres continuar. Então, meu amado, minha amada, nessa noite, converse com Jesus. Ele está aqui. Ele quer trazer para a sua vida tanto a cura, seja ela física, seja ela espiritual. Você não precisa demonstrar para mim, para ninguém que está ao seu redor sobre isso. Fale com Jesus. Ele está como ele estava com aquela mulher ali pecadora, com julgamentos de outros, mas ela veio e ela foi acolhida. Então, se você precisa de perdão, se você precisa se perdoar ou perdoar outras pessoas, este é o momento. Jesus está neste lugar te dando essa oportunidade de largar toda a amargura, todo o ressentimento daqueles que te feriram, seja no corpo, seja na alma. Conversa com Jesus sobre isso. Traz a Ele a tua dor. Ele está querendo te acolher. Ele quer operar um milagre na tua vida. E se você ainda não tem essa certeza da salvação, este é o momento também. Jesus diz que todo aquele que buscar nele a salvação vai encontrar, porque ele veio, que Deus amou o mundo, que mandou Jesus para morrer no nosso lugar e ressuscitar e nos dar a salvação. Que seja uma noite de libertação, de cura, porque esse Jesus que se encontrou com essas mulheres, ele segue agindo, ele segue transformando, e nós o adoramos. Então converse com Jesus nesse momento, derrame o seu coração. Jesus, eu quero te agradecer pelo que tu já fizeste na minha vida, Senhor, pelo perdão dos meus pecados, pela cura que tu deste à minha alma e pelas promessas que tu ainda vais cumprir, Senhor, porque eu confio em ti. Manifesta o teu amor, a tua graça, o teu poder neste lugar, nessa noite. E que cada uma saia daqui com a certeza, Senhor, da tua ação na vida deles e delas nessa noite, Senhor. E que esse amor, como nós oramos na sexta-feira aqui, no Encontro das Mulheres, que esse amor transborde, Senhor. E que outras mulheres e homens possam conhecer e experimentar desse amor redentor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.